Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para um vídeo que é uma tentativa de entendimento deste Real Madrid de Xabi Alonso, que completou os 10 primeiros jogos nesta temporada. Como o técnico espanhol mesmo ressalta, ele meio que deixa o Mundial de Clubes de lado e foca só nessa temporada como seu Real Madrid. Então esse vídeo é para a gente tentar entender, afinal de contas, o que o Xabi Alonso quer desse Real Madrid, quais são as ideias que a gente viu até agora e quem é que salta na frente para se estabelecer um pouco dentro dessa ideia ampla que o Xabi Alonso tem para estruturar este Real Madrid. Esse vídeo é para falar sobre isso. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, assim mais pessoas interessadas no tema terão acesso a esse vídeo, claro, sempre aguardando os comentários de vocês por aqui. Xabi Alonso e o seu Real Madrid. O técnico espanhol completou 10 jogos neste início de temporada com o Real Madrid e esse vídeo é para tentar entender o que a gente já sabe e o que ainda está por vir do Real Madrid do Xabi Alonso. Se a gente for se apegar somente a resultados, é um muito bom início de trajetória do Xabi Alonso com o Real Madrid, já que ele mesmo separa o Mundial de Clubes dessa temporada. A gente foca nesse início de temporada, nesses 10 primeiros jogos, dos quais o Real Madrid venceu 9 e perdeu 1, mas essa derrota foi bem marcante porque acabou perdendo no jogo mais complicado que o Real Madrid do Xabi Alonso tinha nesse início de temporada, o derby da capital espanhola contra o Atlético de Madrid. São 10 jogos, 9 vitórias e 1 derrota, 26 gols marcados e um total de 10 gols sofridos pelo Real Madrid de Xabi Alonso, que está na parte de cima da tabela de classificação da Liga dos Campeões, tendo vencido os seus 2 jogos e que terminou essa data FIFA na liderança de La Liga depois do tropeço do Barcelona. Dentro da competição nacional são 8 rodadas, 7 vitórias, 1 derrota, 19 gols marcados, o segundo melhor ataque da competição e 9 gols sofridos, uma das segundas melhores defesas, já que tem uma galera aí que sofreu 9 gols nessa La Liga, um total de 4 clubes e alguns que sofreram 8, então o Real Madrid está entre as melhores defesas do campeonato espanhol. Primeiro a gente precisa de se destacar que, diferente do Carlo Ancelotti, antigo técnico do Real Madrid, que tinha como prioridade olhar o que tem no seu elenco para formar o seu time, não apegado a nenhum sistema de jogo, nenhuma ideia pré-estabelecida do que queria de futebol, o Ancelotti tinha como grande característica olhar primeiro para as peças que ele tinha, os jogadores que ele tinha, e aí encaixava esses jogadores dentro do time, sempre olhando muito mais para o individual que para o coletivo. Essa foi sempre uma ideia do Ancelotti, que acabava construindo bons coletivos, porque contava com muitos bons jogadores, mas sempre olhando para a característica dos jogadores que tinha à disposição no elenco. O Xabi Alonso está se mostrando diferente nesse ponto, já que ele tem uma ideia mais pré-estabelecida do que ele quer fazer. É verdade que não está tão apegado às suas, digamos, ideias mais originais, mais de base. Ele está adaptando, mas ele não olha tanto para encaixar o jogador dentro do esquema, e sim para o esquema fazer com que o jogador se adapte a este esquema. O que muda bastante a ideia e a forma de fazer isso, né? Para poder fazer isso, o Xabi Alonso está tendo que fazer uma gestão do elenco que o Ancelotti não tinha necessidade, porque geralmente o Ancelotti colocava para jogar os melhores jogadores que o Real Madrid tinha no seu elenco. O Xabi Alonso não está fazendo isso, portanto ele precisa fazer uma gestão de elenco, que também é parte do trabalho do treinador, e aí é onde está o principal ponto. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da temporada, com o Xabi Alonso precisando fazer isso, e eu já vou falar sobre alguns pontos nos quais ele já precisou fazer essa gestão e alguns que estão por vir ainda desse ponto. Bom, para a gente entender o Real Madrid do Xabi Alonso, é um time que joga bem diferente do Real Madrid do Carlo Ancelotti, que era um time que, em determinadas circunstâncias, era um time muito mais reativo que propositivo. Xabi Alonso não quer saber disso e é um técnico que gosta muito mais de propor do que de esperar o seu rival, apesar de, em determinados momentos do jogo, sentir que o time pode
dar uma recuada na sua pressão alta, ou até porque neste momento da temporada ainda não aguenta fazer 90 minutos da ideia que o Xabi Alonso tem na cabeça, e acaba recuando um pouco e se aproveitando do que esse Real Madrid dos últimos anos, do Carlo Ancelotti, soube fazer de melhor, que é contra-atacar o seu rival. Com o Xabi Alonso, o Real Madrid marca mais gols com a bola nos pés, construindo as jogadas, do que propriamente contra-atacando. Mas é verdade que o Real Madrid marcou alguns gols no contra-ataque, gols muito bonitos e gols que o Real Madrid vai continuar fazendo porque tem muitas peças para jogar dessa forma. Mas a ideia do Xabi Alonso é que o Real Madrid controle, domine o jogo e que coloque o rival muito mais no seu campo do que o jogo aconteça no campo do Real Madrid. Ou seja, pressão alta e subir as linhas. Uma das grandes diferenças do Real Madrid do Xabi Alonso para o Real Madrid do Ancelotti é a altura das linhas. A gente vê os zagueiros do Real Madrid do Xabi Alonso jogando praticamente quase todo o jogo, ou pelo menos quando o Real Madrid tem a bola, no campo do adversário. Um Real Madrid que pressiona e um Real Madrid que tenta ter a pressão após a perda da bola funcionando de uma forma muito mais efetiva e de uma forma muito mais rápida. E aí tem alguns jogadores que ganham protagonismo dentro dessa ideia de o Real Madrid, quando perde a bola, pressionar para recuperar ela muito mais rápido já no campo do rival, o que faz com que o time possa continuar atacando. Então, é uma ideia de jogo bem diferente da que a gente via com o Ancelotti, mas que o Xabi Alonso ainda teve poucos testes em jogos grandes. O jogo grande que o Real Madrid do Xabi Alonso teve nessas 10 primeiras partidas da temporada foi contra o Atlético de Madrid, no qual as ideias do Xabi Alonso não funcionaram. Por isso, agora nesse seguinte bloco que o Real Madrid terá pela frente, é onde ele realmente vai testar essas ideias. Jogadores fixos. A gente está vendo um Real Madrid que tem muito rodízio, mas que tem algumas peças fixas. Os dois únicos jogadores que foram titulares nos 10 primeiros jogos dessa temporada foram Courtois e Kylian Mbappé. São os dois jogadores que, digamos, que são as peças-chave pro Xabi Alonso, os dois intocáveis, o goleiro e o Mbappé, que tá jogando com uma figura de centroavante, mas não necessariamente fazendo só isso dentro desse Real Madrid. O Mbappé tem sido o jogador de destaque, é o artilheiro do time na temporada, tá fazendo um grande início de temporada goleadora, são 14 gols, mais 2 assistências em 10 jogos para o Kylian Mbappé, que é o artilheiro do Campeonato Espanhol e um dos artilheiros e artilheiro também da Liga dos Campeões. Ou seja, o Mbappé assumindo que ele é o cara, um homem-gol, tá funcionando. Ele tá entregando os gols que o Real Madrid tá precisando e tá fazendo valer essa confiança do Xabi Alonso em Thibaut Courtois, que é o goleiro insubstituível do Real Madrid, que continua fazendo grandes defesas milagrosas, mas que no jogo contra o Atlético de Madrid, por exemplo, que foi o principal adversário que o Real Madrid teve até agora, a gente não viu um Courtois tão seguro, até porque a defesa não esteve bem naquela partida. E o Mbappé entregando, não sendo esse jogo contra o Atlético de Madrid, tá conseguindo entregar. O rodízio, o Xabi Alonso tem repetido muito a frase de que vai jogar quem estiver melhor. O ponto é que o Real Madrid precisa encontrar uma forma de jogar. Dentro dessa forma de jogar, o Xabi Alonso tem, coisa que ele, diferente do que a gente imaginava, do que ele veio do Leverkusen, abdicado dos 3 zagueiros. Com o Real Madrid, ele tem jogado muito mais com uma linha de 4 na defesa. Em apenas um desses 10 jogos nesse início de temporada, ele jogou com uma linha de 3. Porém, durante as partidas, não necessariamente o Real Madrid mantém o desenho inicial dos jogos, vai mudando muito e tem jogos que é verdade que em determinados momentos parece que o Real Madrid está jogando com 3 zagueiros. Seja com o Tchouaméni fazendo sendo esse terceiro homem da zaga, junto com o Hausen e Militão, que tem sido os 2 zagueiros que o Xabi Alonso tem utilizado mais, ou sendo com o Carreiras, lateral, recuando um pouco mais e abrindo essa possibilidade do Real Madrid jogar com 3 zagueiros também. Então, durante os jogos, a gente vê que o Real Madrid às vezes se posiciona nessa linha de 3 zagueiros, mas inicialmente, e quando o Real Madrid tem a bola, o Real Madrid está jogando com uma linha de 4 jogadores. O 4-2-3-1 tem sido o esquema, digamos, mais utilizado pelo Xabi Alonso, mas no jogo contra o Levante ele utilizou esse 3-4-2-1, digamos assim. E esse 1 geralmente é o Mbappé, que é o jogador do sistema ofensivo do Real Madrid com mais liberdade de movimentação. A gente vê o mapa de calor do Mbappé, a gente vê que ele pisa muito na área, mas que ele também sai muito da área para construir a jogada e joga muito pelo lado direito e, claro, tem a sua
maior campo de atuação pelo lado esquerdo, junto com o Vinícius, que nos últimos jogos a gente tem visto também entrar muito na área, jogar mais centralizado. Então essa conexão entre Kylian Mbappé e o ponta esquerda, seja Rodrigo, seja Vinícius, ela tem funcionado nessa dinâmica de um Mbappé muito móvel e trocando muito de posição. Em relação a desenho, o que a gente tem visto até agora é isso. Em relação a rodízio, os fixos do Xabi Alonso até agora têm sido Courtois e Kylian Mbappé. A gente tem Tchouaméni, Carreras, Hausen e Arda Güler com 9 titularidades em 10 jogos, Valverde e Vinícius Júnior com 8 titularidades em 10 jogos, Militão e Mastantuono com 7 titularidades em 10 jogos, e daí para diante com menos protagonismo do que esses jogadores em relação a time titular. Mas o Xabi Alonso tem utilizado praticamente todas as substituições em todos os jogos e tem feito com que quase todo mundo jogue. Até o momento, apenas um jogador de linha não teve minutos com o Xabi Alonso no comando do Real Madrid, e esse jogador é o Endrick, que veio de 2 lesões, voltou a ser relacionado, mas até agora a gente não viu o Endrick jogando com o Real Madrid do Xabi Alonso. O Lunin e o Mendy também não tiveram minutagem, o Mendy continua se recuperando de lesão, e o Camavinga, dos que estão à disposição, é o único que ainda não foi titular, junto com o Endrick, que ainda não teve minutos. Um Xabi Alonso que tem, digamos que alguns jogadores fixos e que fazem com que a sua ideia de jogo possa ser colocada em prática. Real Madrid tem jogado com Courtois no gol, com a dúvida sempre da lateral direita entre Trent Alexander-Arnold e Dani Carvajal, no momento os dois lesionados, e aí vem um dos pontos de gestão de elenco do Xabi Alonso. Fede Valverde, muito provavelmente, na sequência de jogos que o Real Madrid vai ter pela frente, pode jogar de lateral direito. Teve um pequeno momento em que o Valverde deu algumas declarações dando a entender que não gosta de jogar por ali, e o Xabi Alonso, no jogo depois disso, não colocou ele para jogar, no jogo seguinte já colocou o Valverde jogando por ali. Então pode ser que sem Trent Alexander-Arnold e sem Carvajal, o lateral direito do Real Madrid, ou pelo menos o ala direito, o jogador que ocupa aquele espaço, independente do esquema que esteja em jogo naquele momento, seja o Fede Valverde, e vamos ver como é que o Xabi Alonso vai fazer a gestão dessa necessidade de precisar utilizar o Fede Valverde como lateral direito, função que ele faz muito bem, que ele desempenha com maestria, que ele é um jogador com capacidades para jogar ali. Fede Valverde parece não ter garantida a posição no meio de campo, porque o meio de campo é outra coisa que a pouquinho eu falo. Sem o Rudiger e com o Alaba com muitas dúvidas, a dupla de zaga do Xabi Alonso parece ser Militão e Hausen. O Militão, o jogador talvez com mais velocidade, com um físico capaz de fazer essa transição defensiva, porque o Real Madrid tem jogado com as linhas muito altas. O Militão tem sido esse cara da rapidez e da velocidade para fazer cobertura contra atacantes que contra-atacam o Real Madrid. E o Hausen, um cara fundamental para a saída de jogo limpo do Real Madrid. Ele tem sido o cara do início da jogada do Real Madrid, seja com um passe longo, que ele tem muito bom, seja com um passe curto para já acionar ou os laterais ou os meio-campistas para que a bola chegue com mais qualidade e com mais limpeza até os pés dos principais jogadores do meio de campo, que eu já vou falar. Então, o Hausen está sendo uma peça fundamental. Ponto é que, no jogo contra o Atlético de Madrid, o Hausen claramente sentiu a partida, não fez um bom jogo, e o Real Madrid, como inteiro em linha defensiva contra o Atlético de Madrid, caiu demais. E isso é um ponto para o Xabi Alonso, que não tem conseguido fazer com que sua defesa, em jogos grandes, pelo menos no jogo até agora, e a gente pode usar como exemplo o Mundial de Clubes também, o Real Madrid acabou perdendo 4-0 para o PSG, a sua linha defensiva não tem sido fiável em jogos grandes, principalmente na bola parada e em estratégias que o Xabi Alonso vai ter que ajustar para poder enfrentar os times mais complicados que virão agora daqui a alguns dias. Na lateral esquerda parece que o Carreras ganhou aí essa titularidade, o Fran Garcia tem jogado muito pouco, inclusive eles têm jogado juntos quando o Real Madrid teve alguns problemas de expulsões e precisou sobrecarregar ali o lado esquerdo com defensores, os dois jogaram juntos, mas o Carreras tem ganhado ali.
a posição ali, inclusive tem jogado como zagueiro em determinadas partidas. No meio de campo, a gente tem 2 jogadores fixos para o Xabi Alonso que desempenham funções muito específicas e que têm encaixado muito bem no time. Um deles é o Willian Tchouaméni, que tem sido o primeiro volante desse Real Madrid. Um jogador que tem ganhado muito protagonismo, porque o Real Madrid está jogando muito no campo do adversário e ele tem uma capacidade de interceptação, desarme e recuperação de bola muito alta, o que tem feito com que ele tenha ganhado protagonismo, porque o Tchouaméni rouba a bola e o Real Madrid logo cria jogada de perigo. Então o Tchouaméni está ganhando muito protagonismo nesse sentido, é um jogador muito forte, muito rápido e que está vivendo um grande momento com o Xabi Alonso, tendo toda essa confiança para ser esse primeiro jogador, tanto da continuidade da construção quando o Haasen começa a jogada, como sendo esse jogador fundamental na pressão alta e na pressão pós-perda que o Xabi Alonso está querendo implantar definitivamente nesse Real Madrid. Além do Tchouaméni, o jogador que tem jogado como camisa 10 desse Real Madrid, que é o Arda Güler, que tem ganhado muito protagonismo com o Xabi Alonso, é um cara que tem um passe muito bom, que tem uma visão de jogo muito boa e que está sendo o jogador que está fazendo esse Real Madrid ter uma capacidade de criação em espaços curtos contra adversários contra os quais o Real Madrid consegue pressionar alto e dominar no seu campo de adversário. O Arda Güler é um cara que está sendo fundamental para fazer esse Real Madrid funcionar e a conexão dele com o Mbappé tem funcionado muito. 4 assistências, as 4 do Arda Güler na temporada para 4 gols de Kylian Mbappé. Então o Arda Güler está sendo essa peça que está fazendo o Real Madrid do Xabi Alonso jogar. E aí levanta um ponto de aonde o Bellingham vai encaixar nesse time. O Bellingham se operou do ombro, tá voltando agora, foi titular no derby contra o Atlético, não foi bem. Depois disso ele não foi mais titular e agora a decisão do Xabi Alonso de onde e como encaixar Arda Güler e Jude Bellingham jogando juntos. O Bellingham tem uma característica de jogadores que o Real Madrid tem contratado nos últimos anos, que são jogadores de muito mais velocidade, muito mais preparados para jogar no contra-ataque, com passes verticais, com passes muito rápidos para acionar logo os jogadores em transição. Vamos ver como é que o Bellingham vai se adaptar a essa nova forma do Real Madrid jogar com passes mais curtos e não explorando tanto a velocidade e os passes verticais, que são uma característica de Jude Bellingham. O Xabi Alonso já disse que vê Arda Güler e Jude Bellingham jogando juntos, mas até agora o que a gente tem visto é que esse jogador do meio de campo que tem combinado melhor com Tchouaméni e Arda Güler tem sido Dani Ceballos, que é um jogador que foi importante em determinados momentos da passagem do Ancelotti, porque é um jogador com uma capacidade de controle de passe curto e de controle até dos tempos, não tanto como o Arda Güler, que eu acho que tem mais essa capacidade, mas um cara muito bom com a bola nos pés e para desenvolver o jogo com passe curtos e muito menos espaço do que o Jude Bellingham, por exemplo. Então, o Ceballos tem conseguido jogar ali, mas com a volta do Jude Bellingham, vamos ver como é que o Xabi Alonso vai encaixar todo mundo nesse meio de campo. O Fede Valverde, em princípio, parece que vai ser deslocado mesmo para o lado direito do campo, sem o Alexander-Arnold e sem o Carvajal, para jogar por ali. As questões no meio de campo do Real Madrid, elas estão em voga, mas o Xabi Alonso tem jogado geralmente com 3 jogadores por ali. Pode ser que em algum momento ele jogue com 4. Nesse momento, o trio de ataque que mais tem jogado junto nesse início de temporada com o Xabi Alonso está sendo Vinícius Júnior pela esquerda, Franco Mastantuono pela direita e Mbappé mais centralizado. O Mastantuono tem jogado por ali porque o Xabi Alonso não está utilizando a peça Rodrigo pela direita, está colocando muito mais o Rodrigo a jogar pela esquerda. Depois da atuação de Vinícius Júnior e Rodrigo, principalmente no jogo contra a Coreia, jogando juntos, fazendo muito essa mudança de posição, vamos ver se o Xabi Alonso pode utilizar isso de certa forma no Real Madrid. Não sei se é essa a ideia dele, até porque conta com o Kylian Mbappé por ali, e aí é uma peça que a gente tem que adicionar, digamos assim, por ali. O Mastantuono e o Brahim têm se revezado na ponta direita, mas com a volta do Bellingham e com a volta do Carvajal e do Trent Alexander-Arnold, vamos ver se o Valverde volta para o meio de campo e se a gente tem essa adaptação aí na ponta direita. Por enquanto, o Xabi Alonso está conseguindo os resultados, está tentando implementar suas ideias de jogo, mas ainda está longe da gente ver um Real Madrid que realmente esteja todo funcionando nessa ideia do Xabi Alonso. Agora vem pela frente jogos importantes para esse Real Madrid. Nesse segundo bloco, antes da nova data FIFA de novembro, o Real Madrid enfrenta o Getafe fora de casa, depois recebe a Juventus na Liga dos Campeões, tem o El Clássico, enfrenta o Valência e viaja para enfrentar o Liverpool e ainda tem o Rayo Vallecano antes da data FIFA. Então,
será um bloco muito importante, o Xabi Alonso tem chamado de bloco, para o Real Madrid e para a gente continuar entendendo essas ideias do Xabi Alonso e se realmente ele vai conseguir fazer todo mundo encaixar quando todo mundo tiver à disposição para ver para onde vai caminhar esse Real Madrid, muito pressionado para entregar resultado nos jogos grandes, coisa que não aconteceu na temporada passada e que não aconteceu nesse início de temporada também. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentários e, claro, volto com mais vídeo para vocês.